Você com certeza já ouviu falar que a inflamação faz mal para o nosso corpo. Sim, isso é verdade. Ela pode fazer uma lesão na parede dos vasos sanguíneos e começar a fazer o depósito de gordura. E aí com isso vem aterosclerose, infarto, AVC, pode levar demência, entre várias outras situações. Então, realmente, a inflamação para o nosso corpo, ela faz mal. Mas afinal de contas, você sabe o que é inflamação? Não. E o mais importante, nessa guerra que tem aí na internet, o que realmente inflama? Se tem alimentos que não inflama, quais alimentos? Por exemplo, leite inflama, glúten inflama? E o principal, o que fazer para desinflamar o seu corpo? E sim, é óbvio que eu vou trazer essa dica para vocês. Então vamos lá comigo, que no final do vídeo você vai entender direitinho essa história de inflamação que você deve fazer para evitar e, claro, com isso aumentar a sua saúde. Isso de uma forma bem fácil para você entender. Toda vez que o nosso corpo ele é agredido, nós temos que recorrer a um processo inflamatório para poder atacar aquilo que está nos atacando. Exemplo, você ganha uma infecção na sua garganta, o organismo começa a ativar o sistema de defesa para poder matar aquele germe. É isso, de uma forma bem simples e assim. Quando nós temos uma lesão crônica, ela acaba levando à destruição não só do agente que está provocando aquele dano para o nosso corpo, mas também acaba lesando estruturas do nosso corpo, como por exemplo, as células do endotélio. O endotélio é aquela camada interna da artéria, é aquela camada que, vamos dizer, é como se fosse uma camada da frigideira de Teflon que não deixa a gordura grudar. Então, quando vem a inflamação, é como se ela arranhasse, tirasse aquela proteção e deixa o colesterol entrar e entupir sua artéria. Um ponto importante que você tem que saber é que nós temos a inflamação natural do corpo. E como é que a gente dosa isso? Se você quiser saber, faça o exame chamado de PCR ultrassensível. Nesse exame você vai conseguir detectar a intensidade da inflamação. Então nós sabemos que pessoas que têm um valor menor do que 1,0 é considerada aquela inflamação natural do corpo que todo mundo tem, e vou logo dizer, é impossível você zerar a inflamação do seu corpo. Por quê? Porque Deus assim o quis, porque isso vai nos levar um dia inevitavelmente à morte, todos nós teremos que morrer, então é normal. O problema é quando essa inflamação começa a atingir níveis muito altos e sua expectativa de vida começa a cair. É aí que está o problema, é aí que a gente tem que intervir. Diminuir a sua inflamação para você ter não só uma expectativa de vida maior, mas com uma qualidade de vida maior, porque quem está inflamado vai ter diversas repercussões no corpo, como por exemplo, demência. Já pensou? Agora que você já sabe o que é inflamação, bora desmistificar duas besteiras que saem na internet. A primeira, logo de cara, é que leite inflama. Não, gente, leite não inflama. Pensa aqui comigo, eu acabei de explicar para você o que o nosso organismo vai fazer. Ele vai atacar aquelas substâncias que o organismo pensa que faz mal. Se leite inflamasse, estaria inflamando desde uma criança, logo um recém-nascido. Não, isso não acontece. O grande problema é quando você tem uma alergia à proteína do leite. Aí, meu amigo, é que nem se fosse uma picada de abelha. É uma substância estranha e vai fazer mal. Um filho de uma amiga minha tem alergia ao leite. Gente, ele não pode tocar nada que tem leite. Ele leva edema de glote. E isso é sério. Isso realmente acontece, uma cascata inflamatória, e é perigoso. Não, nenhum estudo mostra que tem esse papel de... Quer dizer, nenhum também eu não vou falar porque na medicina às vezes tem. Mas vamos lá. A grande maioria dos estudos, a gigantesca, a estrondosa maioria dos estudos fala que leite não inflama, que inventaram esse negócio. E eu vou deixar aí para vocês aí na tela um exemplo aí de um estudo. Segunda coisa que fala que leite inflama, e isso me afeta profundamente, é vir pessoas falarem que glúten inflama. Por que isso me afeta diretamente? Porque eu tenho uma esposa que tem doença celíaca. Para quem não sabe, doença celíaca é como se fosse uma reação em nível extremo ao glúten. Só você ter uma ideia do que acontece se eu pegar o pão, cortar, passar na margarina e passar no pão, ela já não pode comer margarina porque a margarina já está contaminada. Se eu comer pão, eu não posso beijá-la, eu tenho que fazer enxágue na boca, escovar dente, tudinho. Sinistro. Então, assim, ela tem uma sensibilidade, o organismo dela detecta que aquele glúten faz mal, é um agente agressor, e aí cria anticorpos para poder atacar. E aí, junto com o glúten, ataca também as células dela, e aí começa toda aquela cascata inflamatória que eu já falei para você. Então, não, leite não inflama,
glúten não inflama, mas tem coisas que inflamam. Agora sim que vai chegar o negócio importante. Tem outras besteiras que falam aí, mas eu acho que esses dois são os principais. Bora focar naquilo que realmente interessa. E se você já chegou até aqui esse vídeo, já vá de like. Não esquece, dá o like agora, senão daqui a pouco você vai esquecer e já ajuda que o Dr. Pota para continuar produzindo vídeos para você. O primeiro, o imbatível, um dos maiores inflamatórios para o corpo, gordura. A gordura, ela não é só gordura, ela não é só células de gordurosas, não, ela tem o papel inflamatório. Ela acaba liberando citocinas pró-inflamatórias, entre elas TNF-alfa, entre outros, que não vai interessar esse nome aqui para vocês. Mas você tem que saber que quanto maior a quantidade de gordura, principalmente a gordura visceral, aquela barriga de chope, ela tem um papel inflamatório. Ela produz inflamação e isso vai atingir todo o seu organismo. E com isso, você lembra que eu falei do PCR ultrassensível? Ele vai começar a subir, vai começar a danificar suas artérias e com isso aumenta o risco de entupir. É por isso que o gordo normalmente tem mais aterosclerose do que o magro. Claro, normalmente. Lembra que na medicina não é nada 100%, é probabilidade. Segunda coisa que tem papel inflamatório é o sedentarismo. Entenda uma coisa, não tem nada, não tem um anti-inflamatório melhor no mundo do que a prática da atividade física. A prática da atividade física tem um papel anti-inflamatório poderosíssimo. Se você soubesse o papel anti-inflamatório da atividade física, com certeza você não ficaria sedentário, você ficaria desesperado de ficar sedentário. Terceiro, diabetes mal controlada. Você já viu pessoas que tem diabetes e tem uma dificuldade de cicatrização. Por quê? Porque a pessoa fica toda hora inflamada. Aquela ferida fica toda hora inflamada. Fica difícil de fazer o sistema de defesa atuar. Então, você que tem diabetes, não é porque tem a diabetes, tem que ser uma diabetes descontrolada. Meu pai tem diabetes há anos e o dele tá filé, a glicose dele fica ali variando entre 90 a 110 no máximo. Olha, quando passa disso, ele já fica preocupado. Quarta situação que inflama demais o corpo é o tabagismo. Lá nós temos mais de 7.000 substâncias químicas que têm ação direta e indireta no processo inflamatório do corpo. O tabagismo, ele não só aumenta a inflamação no seu pulmão, e aí com isso, é por isso que destrói lá a sua árvore pulmonar e por isso que evolui ali com efizema, mas ela tem uma ação sistêmica inflamando todo o corpo. É por isso que pessoas que fumam têm maior risco de formar aterosclerose, infarto, AVC, sem falar do risco de câncer. E a dieta tem papel inflamatório nessa história? Sim, a dieta tem papel inflamatório, mas eu com certeza não é o glúten, não é o leite. São os alimentos ultraprocessados, riquíssimos em gorduras trans, gorduras saturadas e consumo exagerado de açúcar. E entenda uma coisa, o açúcar não faz mal para a nossa saúde. Açúcar não faz mal, gente. Você pode pegar qualquer pessoa que tem uma grande longevidade e come açúcar, mas não é o açúcar refinado, é o açúcar da fruta, é o açúcar do arroz, do açúcar do feijão, das leguminosas, É isso. O grande problema é você querer comer toda hora, comer bolo, comer pastel, salgadinho. Topa? Topo! É aí que tá o problema. Então você não é para cortar o açúcar da sua vida, não, porque o açúcar ele é fundamental no nosso corpo. Até porque se você não consumir açúcar, seu corpo vai produzir açúcar. Não é esse o problema. O problema são os alimentos riquíssimos em açúcar, porque quando você come alimento riquíssimo em açúcar, ele dá um pico de glicose e isso sim pode ajudar. Mas lembra que o principal motor para a inflamação é a gordura que está no seu corpo, que tem papel de produzir citocinas, que tem papel inflamatório. Sexta causa de inflamação no seu corpo, o estresse crônico. O estresse leva à liberação de cortisol, leva à liberação de adrenalina. Essas substâncias vão atuar nas suas células de defesa. Existe receptor nas suas células de defesa para isso. E aí eles acabam liberando citocinas e vai levar à inflamação no seu corpo. Então você que é estressadinho, você que é ansioso, você que toda hora é preocupado, você que é o perfeccionista, saiba que isso aí está provocando lesão nas suas células, está ativando as suas células de defesa para liberar umas substâncias químicas inflamatórias muito potentes que vai levar a dano no futuro. Então, meu amigo, acalma. E o sétimo ponto é o sono.
tanto a pouca quantidade de sono, você dormir pouco, como a má qualidade do sono. Você que é ansioso sabe que você não dorme bem, você que tem apneia do sono sabe que não dorme bem. O sono ali tem um papel recuperador, regenerador do nosso corpo. Então quando você dorme mal ou dorme pouco, aumenta o seu risco de inflamar, aí seu PCR vai subir, e aí com isso aumenta o seu risco cardiovascular. Doutor Cota, pelo amor de Deus, eu já tô desesperado. Você só tá falando coisas aí que inflamam, eu já tô preocupado. Agora, bora falar real, o que que eu tenho que fazer para desinflamar meu corpo? Então, vamos lá. Se você está dormindo mal, comece a se programar para dormir bem. Se você está tendo uma alimentação ruim, comece a se alimentar de frutas, verduras, legumes, ter uma alimentação mais equilibrada. Você que é sedentário, meu amigo, quer diminuir, quer derrubar esse teu PCR ultrassensível, quer diminuir o risco cardiovascular, começa a fazer atividade física. Tenha calma. Entenda o tempo dos outros que não é o seu tempo. Para de ser perfeccionista. Você está sendo chato com você e você está sendo chato com o outro não vai mudar só porque você quer. Você que é tabagista, meu amigo, não tem dessa, então vai ter que parar de fumar. E outro, controle da obesidade. Não é à toa que o uso dessas canetas emagrecedoras tem reduzido a mortalidade por todas as causas. Por quê? Não só pela ação direta dela, mas porque quando a pessoa emagrece, ela diminui o processo inflamatório e aí melhora a qualidade de vida da pessoa de forma geral. Então, sim, tenha que focar na perda de peso. E eu sei que você gostaria que eu falasse que você toma um chazinho e você ia desinflamar seu corpo. Não, isso aí não funciona. Infelizmente, você vai ter que se dedicar para ter uma saúde de qualidade mesmo, para diminuir seu papel inflamatório. Ih, rapaz. E se você gostou desse vídeo, e eu sei que você gostou porque você chegou até aqui, agora se tá dando a hora do like, porque você não deu ainda agora quando eu pedi. Então agora chegou a hora de você dar seu like, tá bom? E claro, gostou dessa forma que eu passo aqui para você, se inscreva no canal, ative o sininho, você já sabe tudo que tem que fazer, coloque aí seu comentário que eu vou responder, quem sabe aqui ou então na live, tá bom? E se quiser marcar uma consulta do Dr. Cota, vou deixar aqui um QR Code, você pode escanear, ou vou deixar aqui na descrição do vídeo. Sim, eu faço consulta online no Brasil inteiro, tá bom? Não só no Brasil, como no mundo, como eu já atendi vários pacientes. Um forte abraço, Deus abençoe todos vocês, nos veremos no próximo vídeo.